É isso aí, pessoal. Estamos começando mais um Gym Club Podcast, onde o luxo e o alto padrão de experiências encontram o fitness. Eu estou aqui com o Marcelo Stefani, CEO da Gym Club. Seja bem-vindo, Marcelo. Muito bem, muito bom dia aí para todo mundo e que o podcast de hoje seja mais uma grande rodada de aprendizado. É isso, a gente tem recebido aqui experts em atendimento de alto padrão, gastronomia, hotelaria, o setor automotivo, e hoje a gente vai falar de um caso extremamente especial, né, de uma oferta de serviço muito diferenciada. A nossa convidada de hoje é a Ana Toniolo, ela é especialista em Destination Weddings pelo mundo, especificamente, mais precisamente na Europa, organiza casamentos épicos e veio diretamente da Suíça, Marcelo, de Zurique, para conversar com a gente hoje. Ana, seja muito bem-vinda. Olá, bom dia, muito obrigada por esse convite, por esse espaço. É muito gostoso compartilhar e eu acho que a gente sempre sai aprendendo, né, de todos os lados. É verdade. Obrigado por ter aceitado o convite, Ana. E eu gosto sempre de lembrar para todo mundo que está ouvindo a gente o porquê que a gente criou esse podcast. A Gym Club, se posicionando no mercado de luxo, não tinha referências, Ana, para ir atrás de clubes ou de academias. Começou a ficar mais do mesmo. E a gente começou a ir atrás de outros mercados que já tinham mais expertise no luxo. Como o Jimmy falou, hotelaria de alto padrão, gastronomia de alto padrão e eventos também aí de alto padrão que mexe com o mesmo público. Né? A ideia é essa. O público que vai para a Gym Club é o público que vai querer fazer um casamento contigo, um Destination Wedding, que vai comprar um Porsche, como a gente recebeu alguns convidados, né? E que se hospedem em hotéis 5 estrelas, voa de primeira classe. Então, como a gente compartilha do mesmo público, por que não compartilhar das mesmas dores, né, e tudo mais? Por isso que a gente traz pessoas como tu aqui para o podcast. Perfeito. Acho que essa é a essência da criação, né? Isso é um sinal de que você está fazendo uma coisa diferente no seu mercado. Claro. E a gente precisa olhar para quem tem essa mesma pegada, porém em segmentos diferentes. Isso é incrível. Ô, Ana, a gente estava conversando aqui antes de começar sobre o teu apetite a risco, né? Como você é uma pessoa tomadora de riscos, porque produzir uma festa, né, um casamento, que é um momento único na vida de uma pessoa, e tudo tem que sair perfeito naquele dia, naquele horário, naquele minuto, naquele segundo. O que te levou a tomar o risco incrível e maravilhoso, que eu vejo que você ama, de atuar com Destination Weddings? Eu sempre gostei de receber. Eu aprendi isso em casa com a minha mãe. E em relação a risco, eu sou rodeada de empreendedores na minha família. Então eu acredito que muito eu peguei desse exemplo, assim, eu bebi dessa fonte desde pequena. Então é engraçado porque na minha cabeça sempre teve essa certeza de que eu ia empreender. E desde o colégio eu criava coisinhas assim que eu vendia e eu já criei vários negócios meus. Que legal. Então assim, esse risco de empreender, oferecer algo, colocar a cara a tapa e receber feedback negativo, eu sempre tive e nunca, assim, foi um negócio que eu se tinha... abalou, assim. Que me abalava a ponto de parar. Claro. Porque eu tinha a convicção de que eu tinha convicção em mim. No sentido de que se eu fizer uma coisa errada, eu tenho certeza que eu vou fazer de tudo possível para consertar aquilo para aquela pessoa. Legal. Então, eu acho que se você tem essa certeza em você, não tem o que pode, né, assim, te arruinar pro resto da vida. Mas é muito legal, assim, a cultura do empresário, né? A cultura do empreendedor. Muita gente teve isso, viveu isso, né? E foi absorvendo, parece uma osmose, assim, né? Tu não faz força, né? Aquilo vem naturalmente, né? Tu vê os teus pais, os teus tios, os teus primos, sei lá, tomando risco. Isso. E aquilo vai virando natural, né? Então muita gente acha, pô, o cara tem que ser corajoso, tá? Acho que acaba brotando da gente, né? Eu acho que o difícil, a dor seria fazer o oposto disso, né? Porque tá tão natural na gente que a gente, até quando tá trabalhando para uma empresa como um funcionário, a gente tem aquele perfil empreendedor dentro da empresa, né? A gente assume mais do que é a nossa responsabilidade, a gente vê sempre à frente, sugere coisas novas, tá sempre ali criando, inovando dentro da empresa dos outros. E o que é muito legal, é muito válido, eu fiz isso muito na minha vida para aprender, para me calçar. Mas eu acho que é inevitável, uma hora que a pessoa tem esse perfil. Agora, empreender é um risco já, né? Agora, empreender nesse mercado, onde nada pode dar errado, aí é um risco um pouco maior, né, Jimmy? Exato. E é engraçado, né? Você falou de empreendedorismo e o empreendedor, ele enxerga o mundo como um cardápio de oportunidades.
Né? O empreendedor tá o tempo todo andando na rua e olhando onde existem lacunas que podem ser preenchidas com uma boa solução. E dentre esse cardápio infinito, né? O que te levou a escolher casamentos? Casamentos. Eu acho que juntou essa questão que eu sempre tive em casa de receber. Eu era apaixonada por ver a minha mãe recebendo as pessoas e ver o quanto aquilo transformava o dia da família chegando ali em casa. E só por ela ter ajeitado aquilo de uma forma diferente, aquele encontro se tornou mais especial do que seria. Eu acho que tudo começou aí. Depois, eu sempre aprendi muito o lado artístico com a minha tia. Então, pintura, decoração... E isso me encantava. Trabalhei em outras áreas durante a faculdade e após a faculdade, mas eu tinha esse olhar assim de que um dia eu queria ir mais para o lado criativo, que englobasse também a ativação sensorial. Legal. De todos os sentidos, né? Então, das cores, das texturas... Porque eu sabia o quanto isso impactava na experiência como um todo. Impacta demais, né? Impacta demais. É muito legal. Tu vê que, de novo, os mercados se cruzando aí, né? Lá na Gin Club a gente trabalha muito com os 5 sentidos, o tempo todo. A gente precisa emocionar o nosso cliente, assim como tu, né? Então tem sempre um cheirinho, tem um cheiro específico para cada área, cores diferentes, materiais diferentes. Né? Você entra na sala do bootcamp pela escura, sem vermelha, sem espelhos, com vai neon. pro Pilates. Já tem corda, madeira, tecido. Né? Iluminação amarelinha. Isso, é um pouco do que tu tens que fazer no evento também, né? Vestir ele para que a gente, com todos os sentidos, consiga se emocionar com aquilo, né? Acho que essa é a palavra, emocionar. Eu acho que é isso que fica na vida, né? Se for pensar as coisas que mais te marcaram na tua vida, são momentos que te emocionaram de uma forma bem relevante. E eu acho que você ser a pessoa que provocou de alguma forma essa emoção na vida das pessoas, acho que isso é uma das coisas mais valiosas que a gente pode deixar no mundo, né? Claro. Durante a nossa trajetória aqui. Então, eu vejo muito valor nisso e eu queria estar envolvida nisso, apesar de saber que não tem volta uma vez que você erra nesse mercado. Pois é, né? Talvez isso dê mais emoção, né? E mais vontade de ser melhor a cada evento. E nessa busca, Ana, qual foi a tua primeira oportunidade, assim, né? Onde que você enxergou teu primeiro evento? Porque começar do zero nessa carreira, digamos assim, é difícil, né? Bom, eu quero fazer isso, mas da ideia pra prática tem uma distância enorme. Eu entrei na faculdade de publicidade e marketing, então essa faculdade, dentro dela, eu fiz vários estágios e acabei caindo no mundo de eventos corporativos. Opa! Que ali já me encantou por essa questão alinhada com a minha expectativa de criar experiências. Te deu uma base já nesse sentido. E aí comecei a trabalhar bem nesse segmento e depois senti falta de um ambiente com mais possibilidade de criação, que é o mundo de casamentos, né? Que aí a possibilidade é infinita. Aí a possibilidade é infinita. Isso. Então eu decidi que eu queria sair dos eventos corporativos para ir para o mundo de casamentos. Tentei entrar no mercado de casamentos daqui, de Florianópolis, mas naquela época acabei não conseguindo entrar numa empresa específica que eu tentei entrar, porque eu super achei que ia conseguir, porque tinha contatos de pessoas que conheciam. Floripa não me quer, o mundo vai me querer. Aí foi isso, foi um estalo assim, será que eu não tô, né? Será que eu não posso tentar uma coisa além? Claro. E eu tava me formando na época, eu tinha o passaporte italiano. Na época faz quanto tempo essa época? 10 anos? 12? Fazem 8 anos. 8 anos. Boa, legal. E aí eu pensei em tentar me aplicar para empresas de casamento na Itália. Olha, claro, passaporte italiano. Vamos lá, né? Vou tentar. E nisso eu comecei a pesquisar sobre o mercado de casamentos na Itália e achei esse termo Destination Wedding, que eu não conhecia. Aqui no Brasil eu nunca tinha ouvido falar, tinha uma pessoa ou outra que fazia, mas que eu vinha saber depois. Mas não de profissional, de casais que casaram fora, assim, Punta Cana, porque tinham já esses destinos fora do Brasil que eram muito fortes nesse mercado. Mas aqui era uma coisa que nem se falava ainda no Brasil. Então, eu achei incrível, porque aí não só uniu
a criatividade, a experiência, mas uniu também locais maravilhosos, castelos, vilas. Não acredito que existe esse mercado. Eu quero trabalhar nisso. Então, eu me apliquei para algumas empresas italianas e consegui um trabalho em Florença. Ah, que legal! E aí tu foi para lá e aí tudo começou. E aí tudo começou. Eu fui para lá trabalhando para essa empresa italiana de casamentos em Florença e dali não parei mais. A ideia era só fazer uma experiência e voltar e abrir uma empresa aqui. Claro, ia ficar uns 6 meses para aprender como é que fazia. Mas nada, eu fui me apaixonando cada vez mais, fui querendo saber mais. E agora já fazem 8 anos que eu tô lá. Um casal, quando decide, né, fazer o seu casamento, tem muita oportunidade, um casal brasileiro, né, vamos pensar por essa ótica, ou de qualquer nacionalidade, mas ele tem muito mais propensão a casar no seu próprio país, assim, né? Questões logísticas, familiares e, né? E, ao mesmo tempo, existe o sonho de casar num lugar incrível, como um castelo, por exemplo. Sim. O que leva um casal a tomar essa decisão? Que experiência que esse casal tá querendo pra sua vida, pra marcar esse momento, para os seus familiares, amigos? O que eles mais falam é que eles querem uma experiência de convivência que vai além de um dia de festa. Boa, bem legal isso. É o que mais falam. E é a verdade que acontece no Destination Wedding. Claro. A bagunça começa desde a hora que você começa a ver os seus amigos pegando voo pra ir pro seu casamento. É tipo férias com todo mundo que você ama. Todo mundo mais que ou menos você ama. Isso, É 100% isso. E é muito legal, porque se é na tua cidade, vai cada um pro seu canto depois. Claro. Tu não consegue juntar todo mundo, né? Agora, se tá em outro país, não tem outro jeito. Vai ficar todo mundo junto. E acho que vai além de só estar todo mundo junto num lugar incrível. Você coloca, só por tirar as pessoas da rotina delas, você tem as pessoas no melhor estado possível. Que é aquele estado de férias, desconectado, pronto para aproveitar, para curtir. E os clientes que nos procuram veem valor nisso. Essa é a maior motivação, sem dúvida nenhuma. Como é que é a agenda porque você falou que, enfim, existe o casamento, que é a grande festa, o grande motivo por aquilo tá acontecendo. Mas, pelo que você falou, então, existe uma agenda pré e pós. Que tipo de ações acontecem desde a hora que a pessoa tá indo pegar o voo? Eventos, né? Onde começa o teu trabalho de experiência, digamos assim? Eu acho que ele começa desde o momento que a gente envia o Save the Date, porque eu falo que no Destination Wedding, o envio do Save the Date ele é muito mais importante do que o convite. Claro. Porque é quando a gente envia o Save the Date que já tem o site do casamento, e nesse site do casamento, a experiência toda pode começar, se você fizer bem feito. Então, a gente gosta de idealizar com os clientes, nesse momento de informação da data, já qual que é o roteiro que eles gostariam de fazer. Tá. Então, os noivos vão chegar quanto tempo antes, aonde que eles vão, o que eles vão querer fazer. A gente pode compartilhar isso com as pessoas também no site? Mundo, claro. Vocês gostariam que as pessoas encontrassem vocês? Às vezes eles dizem, não, esses dias aqui a gente quer estar só a gente. Mas se as pessoas começarem a chegar a partir desse dia aqui, não tem problema. Então, ótimo, vamos colocar essa sugestão de roteiro que já vai ser o roteiro dos noivos. Claro. Então, as pessoas já começam a pirar nisso, assim, a ver tudo que pode ser vivido nessa viagem. E aí depois, a gente, quando as pessoas chegam lá, aí a gente cria a agenda oficial do casamento, que muitas vezes não compreende só o dia do casamento, mas sim pelo menos uma festa no dia anterior, que é aquela festa que quem não tinha chegado ainda... Assim. De boas-vindas, que o pessoal vai se encontrar, vai já se cumprimentar, vai já conversar como foi a viagem, o que fez até agora, aonde que viajou, o que viu. E os noivos também passam já quebra aquele gelo, sabe? Já relembram que eles estão ali com família e amigos que eles selecionaram pra estar ali. Acho que então, passa um pouco do medo do casamento, assim, né? Se vai estar tudo ok, se não vai. É maravilhoso. E os próprios... os próprios fornecedores viram amigos já do pessoal. Sim. É muito, muito legal. É muito diferente. Eu acho que essa questão do Destination Wedding com mais agendas de eventos permite uma convivência e uma energia que é única. Assim. É bem legal. Agora, quantos dias em média dura a tua organização ali? Porque, claro, as pessoas acabam viajando, ficam uma semana, 2, muitas vezes aproveitam, né? A viagem, os convidados, para poder fazer outras coisas. A tua agenda e a tua responsabilidade.
normalmente gira em torno de quantos dias? 3, 5? Não, normalmente, assim, presencial, normalmente 3 dias antes do casamento, Tá. A gente tá lá. Porque 3 daí dias. tem esses outros eventos Outros paralelos. mini-eventos antes, tá. Então, a gente tenta chegar no dia anterior do primeiro evento da agenda, para que a gente esteja lá já de manhã e consiga dar toda a assistência e também acompanhar a montagem, enfim. Fazer toda a parte que as pessoas não veem. Claro. Os bastidores que a gente chama, né? Preparar tudo. E assim, a tua experiência, bom, o casal ele compra de você a experiência do casamento. Uhum. E aí você orquestra toda essa operação, digamos assim, né? Sim. E existe uma preocupação da tua parte, eu imagino, de que essa entrega seja num nível de qualidade igual ou superior àquela expectativa que você ofereceu quando esse casal te contratou para fazer isso. Sim. Como é orquestrar isso? Porque assim, o espaço de evento tem que fazer uma entrega de alta qualidade, o buffet tem que fazer uma entrega de alta qualidade, o transfer, a agência que está organizando as viagens, todo mundo tá um com a mão dada no outro, assim, ninguém pode soltar. Exatamente. Eu acho que esse é o maior desafio, pelo menos um dos maiores desafios do Destination Wedding, casamentos em geral, porque a assessoria, ela é a responsável por recrutar toda aquela equipe. E então eu digo para os clientes, sim, a gente vai te indicar os melhores fornecedores dentro dos que a gente conhece, porque a gente trabalha em toda a Europa. Então eu tava falando pro Jimmy, acontece muito da gente trabalhar em destinos que a gente não trabalhou, que é a primeira vez que a gente tá indo para lá. Essa eu acho que é a grande dificuldade. Se tu faz casamento em Florianópolis, tem uma pessoa que te atende já há 20 anos. Isso, Exatamente. Agora, primeiro vez que eu vou para lá, como é que faz? Então, o que a gente faz a gente, claro, já construiu essa expertise de analisar os fornecedores o máximo possível. Mas é claro que só vai conhecer mesmo o fornecedor na ação. No fogo, né? Na ação. Não tem casamento demo. Tu já fez algum casamento demo? Não, vamos ver se você exatamente. Então, o que eu tento muito colocar na cabeça dos clientes é que eles me permitam, pelo menos, ter uns 2 fornecedores no casamento que eu já trabalho. Porque já aconteceu comigo de estar numa ilha remota da Itália, em que um fornecedor estava atrasando para entregar um negócio que a gente precisava, que agora eu nem lembro o que é, e vocês vão conhecer. Acabou o sal, imagina, no meio da ilha. Era um negócio assim que precisava para decoração da Welcome. E vocês vão saber quem é o Jeco, o DJ aqui de Floripa. Ele toca muito com a gente lá na Europa também. E esse casal, eu consegui vender o Jeco para eles. E aí, o Jeco tava lá nessa ilha comigo. E ele já chega sempre antes, né? No dia anterior. Ele nem ia tocar nessa Welcome. Eu falei... A gente se encontrou por acaso numa ruelinha lá, que eu tava andando desesperado por causa desse negócio que não tava chegando. E ele falou, calma, eu tô de Vespa. Cara, olha só. Eu vou lá pegar e vai dar tudo certo. Sim. Boa. Nesse mesmo casamento, gente, pensa numa logística complicadíssima. Numa ilha, imagina. Numa ilha. Só que assim, não é que nem Capri, que você chega de avião em Nápoles, pega um táxi até o porto, pega aquele ferry e já tá em Capri. Não, lá chega de avião em Catânia, aí pega o carro, mas não era assim, o táxi até o porto. Não, você viaja mais 2h30 até o porto lá no nordeste da Sicília, aí pega o ferry que faz baldeação até chegar nessa ilha. Caramba. Então era uma logística bem complicada. E se faltar qualquer coisa... Boipeba lá na Bahia, Boipeba é mais ou menos assim, é Boipeba da Itália. Meu Deus, é uma novela para chegar. E aí aconteceu que era um casamento pós-pandemia. Então, aquele ano deu um surto nos aeroportos da Europa e a gente teve problema de uma das pessoas da minha equipe não chegarem. Porque a gente já considerou chegar antes, mas assim, com as conexões, ela não ia chegar. Uhum. E aí, outra coisa que me salvou, esse cliente aceitou fechar uma equipe de maquiagem e cabelo que eu confio, que não era daquela ilha, ou seja, ela pagou a logística dela da Toscana para ir nessa ilha, mas a maquiadora era tão minha parceira, ela falou, não te preocupa, eu vou coordenar contigo.
Caramba. Botou o meu uniforme e foi coordenar comigo. Então, são 2 exemplos num mesmo legal, casamento que salvaram o fato dos enfim, qualquer problema que pode dar, nessas horas... Tem gente de confiança. Tem gente de As confiança. lições que a gente pode tirar, né? Primeiro, ter pessoas que você confia no time. Essas pessoas estarem compradas na tua ideia, ou seja, elas realmente estarem contigo. A visão de você fazer aquilo que está além do que seria a tua atividade imediata, né? Que é o over-delivery, né? Ou seja, vestir a camisa. O que tem pra resolver? Não importa o que tem pra resolver, tem que ser resolvido. Todo time precisa disso, né? Todo time, né? Nesse caso são pessoas terceirizadas, mas dentro de um time, de uma empresa, tem que ter gente que queira abraçar o que não faz, né? Pro cliente não importa, né? Ele quer experiência. Coisa. E às vezes é pequena coisa, né? Então ali a gente tem, por exemplo, professores que, cara, falhou um massagista, eu faço massagem, deixa comigo. O cara sai e vai lá assumir o que não era dele. Né? Deu um BO aqui, o pessoal da faxina tá em outro lugar, deixa que eu faço. Todo mundo precisa de alguém ponta firme, né, Ana? Não é o que não era dele. Era dele, porque ele é da família Gym Club. Não é né? Isso. Então, eu acho que é isso, assim, e os fornecedores certos, no mercado de casamento, eles têm essa cultura também. Os certos. Mas isso é uma cultura, eles né? Eles têm essa mentalidade de que a gente tá aqui pra fazer esses noivos felizes. Eu não tô aqui pra tocar nessa festa. Eu não tô aqui pra fazer a maquiagem da noiva. Eu tô aqui pra ver essa noiva, esse noivo sendo muito felizes nesse dia. E é isso, assim. Que legal. Que legal. Isso vai dar corte. Nossa. Porque é muito legal isso. A gente tá lá, não é pra nossa função. É pra fazer os noivos felizes. Cara, muito legal. Eu vou usar essa frase, tá? Claro, porque a gente tá lá pra fazer o cliente feliz, o cliente bem. Ele que tem que sair bem. Não importa o que tu vai fazer. Né? Se tu vai tocar no lugar de outro, se tu vai pintar no lugar de outro, cara, a nossa missão é essa, né? Que legal, né? Porra, baita aprendizado, tem que desenvolver a cultura, porque nesse mercado, a cultura já tá desenvolvida. No nosso, a gente ainda tem que desenvolver a cultura, né? Mas tá aí não tá, sabe? Tá aí uma grande lição. Tem que saber selecionar os fornecedores. Essa questão, assim, da nacionalidade, ela também influencia. Hoje eu trabalho com mais de 50% da minha carteira são noivos que não são brasileiros. Pois é, né? Que são americanos, são britânicos. E foi isso, essa expansão de carteira de cliente foi algo que eu hesitei e que eu só tomei coragem de peitar depois da pandemia, porque o Brasil fechou, o Brasil não podia ir pra lá, e eu fui forçada... Sim, você teve que atender esse público. A atender internacionalmente. E aí eu mudei tudo, mudei a comunicação para inglês e comecei a atender esse público. Mas aí que tá, né? O empreender em si já é um risco. Isso. Empreender para cliente que tem uma cultura diferente da sua... Como é que você faz para se preparar para atender esse cliente? É que você, né? assim, numa festa social, você sabe o que um brasileiro esperaria. Naquele caso, né? Cultural. Um brasileiro espera isso, né? Agora, um britânico espera algo diferente. Americano espera algo diferente. E como que você sabe disso? E é totalmente intangível. Como é que você extrai essa informação da expectativa do cliente se tem várias coisas que ele acha que você já sabe? Isso. Todo mundo acha que já sabe, né? Cara, que loucura. Então, eu tinha muito festa, ela receio já sabe. disso. Não sabe. Eu tinha muito receio de não ser capaz de extrair o que pra eles era essencial. E daí, como é que tu fez? Teve que ir alguns casamentos americanos e britânicos pra ver como é que era? Não fiz isso. E eu acho que, assim, isso não ajudaria tanto... Porque tem muitos detalhes que na hora que você vê acontecendo, você não percebe. Né? É bastidor. Então, o que eu fiz foi... Eu me transformei numa pessoa ainda mais detalhista no mapeamento do dia do casamento. Um diagnóstico. Então, hoje a gente tem um timeline do dia do casamento, minuto por minuto. E eu faço reunião com os noivos antes... E a gente passa... Que horas vocês pretendem acordar? Claro, eu falo, olha, eu não sou uma general, não vou bater na parte de fazer. Vocês falaram que ia acordar essa hora. Sim. Mas eu quero entender a expectativa minuto por minuto do dia. Para que eu tenha certeza
que tudo que foi listado ali está alinhado com eles. Legal. Então, tudo é perguntado. Legal. Você quer uma massagem na hora que você acorda? Você quer tomar café com a sua família? Quanto tempo você quer ter de café com a família? Você quer ter aquele café prolongado, sem pressa? Beleza, vamos botar no timing. O que vocês querem comer? O que vocês gostam de comer no café? Porque, às vezes, o café italiano não tem algumas coisas que para o americano é essencial. Claro. Então, é ir assim no detalhe da pergunta para que tudo ocorra bem. Esse diagnóstico, Ana, exige uma atenção e uma disponibilidade do cliente. Ele tem que estar disponível para te fornecer essa quantidade de informações. Você passa horas fazendo esse processo de mapeamento, eu imagino. Como é colocar ele num estado de... quero realmente fornecer tudo isso, né? Quero que... Assim, sinceramente, não são horas. É essa uma reunião que é a mais detalhada. E ela, sim, demora 1h30. Tá? Geralmente demora 1h30. Mas 100% dos noivos, até aqueles mais apressadinhos, nessa reunião, eles veem o valor da reunião, porque eles... Claro. É a reunião que eles finalmente visualizam no detalhe o dia do casamento. Porque faz ele visualizar também, né? Faz ele pensar em tudo. Eu não tinha pensado, né? Eu não tinha nem pensado se eu queria tomar café com a família ou não. Isso, legal. Eu não sei se eu quero uma massagem, né? Eu não sei. Massagem, uma boa. Aí o noivo... o noivo... verdade. Jogar um tênis com os meus amigos no dia antes do casamento. Eu acho legal. E, sabe? Então, coisas que eles não tinham nem pensado e que a gente consegue ir personalizando para trazer, para realmente gabaritar, assim. É personalizar, né? E sem uma anamnese, tu não consegue personalizar. Na Gym Club a gente tem uma entrada, Ana, que a gente faz tantas avaliações, tantos exames, quero dizer, pra que estudo? Só quero treinar. Assim, cara, se tu só treinar, tu vai estar em qualquer outro lugar, tu vai treinar melhor. Sim. Do que aqui tu estás pagando mais caro, porque a gente vai cuidar de ti do jeitinho que tu és. Isso. Custa fazer essas avaliações aqui direitinho. Perfeito. Né? Então a gente tem que explicar pra eles. Se eu não te conhecer, eu não vou conseguir prestar um serviço direito. E aí a gente não vai conseguir chegar no teu objetivo. Isso. E tu vai ficar bravo comigo. A mesma coisa contigo, perfeito, igualzinho. Perfeito. Né? Tu não vai conseguir entregar pro cara o que tu não sabe que ele quer. Muito legal. Essa anamnese bem profunda. Sim. É muito importante. Sim. E agora você falando isso que você faz no início, me lembrei de outro ponto que a gente faz também, que é essencial para a entrega do nosso serviço e satisfação do cliente. No momento que o cliente fechou o contrato conosco, a primeira coisa que a gente faz é decidir o lugar do casamento. Até aí, beleza, a gente fica buscando o lugar e no momento que a gente achou o lugar, definiu a data, a gente faz um mapeamento de metas mensais até o casamento. Boa. Em que eu compartilho com eles qual que é o nosso game plan até o dia do casamento. Olha, a gente, como assessoria, sugere que a gente siga esse timing até o dia do casamento, esse passo. Um roadmap, um checklist. Isso. Então no primeiro mês a gente vai decidir os fornecedores que têm a agenda mais apertada. Boa. Ou a gente vai decidir, porque eu captei nas conversas com vocês que para vocês é muito importante banda. E então a gente vai também decidir a banda nesse momento. Boa. E aí, outras coisas que são menos urgentes, a gente vai decidindo aos poucos, para que também não seja uma experiência exaustiva, né? Tem que ser prazeroso, sabe? Então eu falo pra eles, olha, a gente tem esse plano pra vocês. Aí eu abro pra eles, a gente faz uma reunião e eles visualizam isso. Tem alguma coisa aqui que não bate pra vocês? Às vezes eles dizem, putz, Ana, eu, sei lá, tenho tal profissão e nesse mês aqui é impossível pra mim decidir alguma coisa. Claro. Então, tudo bem. Então, desde o início do planejamento, a gente vai lá, limpa aquele mês, distribui pros outros, porque a gente já antecipou com o cliente um problema dele e que ficaria demais pra ele. Tu é uma artesã, tu vai esculpindo a experiência do casamento na vida do cara. Né? E isso eu vejo que é um diferencial muito grande nosso. Eu não sei, eu tenho esse lado criativo, mas eu sou muito organizada, assim, eu preciso da organização para minha criatividade, senão eu não consigo me sentir livre para criar, sabe? Eu sinto que tá tudo muito disturbado. Sim. E aí nem o meu lado criativo consegue aflorar, claro. sabe? Então, é isso, assim, eu fui trazendo essas questões para que toda a conversa ficasse alinhada desde o início. Então, acho que esse processo do mapeamento do roadmap
e o timeline, minuto por minuto do dia, são duas coisas que nos ajudam a atingir a satisfação dos nossos clientes. Legal. E alinhar as expectativas, né? Uhum. Isso é muito legal. Não tem como tu fazer um trabalho sem saber a expectativa do cliente. E de novo, fazendo outro link, Ana, assim, muita gente acha que as pessoas que vão para uma academia, para um clube, enfim, elas querem emagrecer e ficar fortes. Uhum. Porque esse é o padrão geral, né? O nosso público, a maioria não quer isso. Quer dizer, óbvio que todo mundo quer um pouquinho, mas ele quer ter energia para chegar no final do dia bem, né? Produzir mais, porque a nossa faixa etária é de 35 a 60. Um pouco diferente, talvez, da tua, né? Mas ainda assim, eu tenho que entender qual é o objetivo dele. Qual é a expectativa dele daquilo ali? Não, ele quer ter... E isso tu não consegue de primeira. Tu tem que ir um pouco mais a fundo, fazendo outras perguntas para ele, para que a pessoa diga, não, puta, eu tô sem energia para ajoelhar e brincar com meu neto durante meia hora. Como é que tu vai saber isso? E às vezes ela não te fala, tá? É difícil tu arrancar isso. Então é uma arte de saber fazer as perguntas certas. Para receber as respostas certas. E aí tu elaborar um plano personalizado para essa pessoa. Isso. E aí ela fica feliz, mas no início quebrar essa objeção, como o Jimmy falou, tempo para responder, tempo para fazer avaliações. Tá? As pessoas hoje não querem. Perfeito. Isso é uma dor, assim, né? Até puxando o meu próprio trabalho, assim, é difícil você ter o cliente à tua disposição, né? Essa disponibilidade dele, porque ele tá corrido, ele tem a vida, ele tem um monte de coisa pra resolver. Perfeito. E, ao mesmo tempo, essa disponibilidade que o cliente precisa ter pra ti, né? Estar ali aberto é fundamental para que tu possa promover uma boa experiência para esse cliente. Então, é um desafio isso. Mas eu acho que isso também é o nosso trabalho como empreendedor, a gente entender que hoje em dia nenhum cliente tem tempo. Ninguém tem tempo no mundo. Então, e nem a gente, né? Tempo sinceramente, falta, vamos otimizar o nosso tempo, que também é dinheiro. Então, é saber criar esse tipo de solução de processo interno que vai extrair, porque, de novo, esse roadmap, a apresentação com o cliente, eu faço também 1 hora, reunião de 1 hora. Então, só aí a gente está falando de 2 reuniões que são as chaves pra mim, que além delas, fora elas, sinceramente, eu só vou precisar de respostas, tipo... Claro. É isso, ok, o pagamento aqui, tal, pra tal fornecedor. É aquela história, então, né? Tudo que o cliente te declara, ele conta que você tá sabendo. E aquilo que no dia não acontecer como ele imagina, você deveria ter mapeado, né? Isso. Mas legal, tu fez conciso. Ou seja, em 2 reuniões de 1 hora, no máximo 1h30, tu consegue o que tu quer. Porque tu não pode achar que tu vai ter todo o tempo do mundo para ele responder tudo que tu quer. Isso, né? Então, acho que foi muito inteligente isso dela, porque, quer dizer, estruturou bem o processo para tirar o mínimo de tempo da vida deles, porque as pessoas têm a vida delas. Claro. Inclusive, ela tem que produzir o dinheiro que vai gastar nas festas, né? Claro. E daí, outra informação para se entender para o restante do planejamento, eu acho que é qual que é o perfil daquele cliente em termos de comunicação com você. Ele é aquele cliente que vai preferir um planejamento com 1 call por mês, em que ele vai sentar e a gente vai trazer tudo que ele tem que definir naquele mês e a gente vai bater o martelo juntos na call. Boa. Ou ele é aquele cliente que não quer fazer call, e ele gosta de redefinir assim, no WhatsApp. Entendi, no papo. Como é que tu identifica isso? Tu identifica ou tu pergunta diretamente pra ele? Eu pergunto, nessa reunião do roadmap, eu pergunto. Na verdade, eu pergunto já antes, que a gente tem uma bem rapidinha de onboarding de 15, 20 minutos. Tipo um kickoff, assim. Tipo, o que é essencial pro teu casamento, entender a estrutura familiar, que às vezes, pais separados, ou brigado com o pai não vem no casamento. Então, entender algumas coisas chaves que a equipe já tem que estar brifada pra não ficar fazendo papelão depois. Isso. Né? Isso. Então, que legal, cara. Querer juntar o pai e a mãe que são separados, né? Então, não vai dar certo. Tu tá por dentro de todas as tretas familiares. Tem que estar, né? Não, pelo amor de Deus, eu tenho que estar. Porque senão no dia... paulada atrás de paulada, Botou a gente olhando tia do feio. lado do tio que não poderia. Exatamente. Tem que saber essas coisas, já no início. Então, isso a gente pergunta. E aí, eu pergunto essa questão dos canais. E aí, às vezes, eles até respondem uma coisa que depois nem é.
mas pelo menos a gente foi pelo que ele falou que achava que seria, e depois a gente vai sentindo que não é bem adaptando. Assim. Que é um cliente que, na verdade, prefere decidir por WhatsApp, porque call mesmo ele nunca marca. Então, tudo bem, a gente vai entendendo e cada cliente é um cliente. Então, vai fazendo no canal dele, porque é isso. No fim, o que importa pra gente é conseguir ter o retorno do cliente. Se vai ser por call, se vai ser por WhatsApp, tá tudo certo. Sim, é isso. E você falou mais cedo sobre criatividade, né? É legal, assim, teu trabalho envolve muita criatividade. Lá na Gin Club também existe muita criatividade no dia a dia para mudar os ambientes e criar coisas novas. O Marcelo é muito inquieto nesse sentido. Mas existe uma linha tênue onde a criatividade continua se mantendo numa entrega de alto padrão, né? Porque às vezes a criatividade ela pode extrapolar para um lado que escapa do luxo, da entrega de alto padrão, da entrega de qualidade. Ou às vezes do gosto do cliente. Ou às vezes do gosto, exato. Melhor colocando. Como é que tu equilibra isso, né? Para a tua criatividade não extrapolar aquilo que o cliente entende que é adequado. Que é adequado. Eu tenho um processo que eu falo para eles, assim, que a parte criativa, o design, porque noiva tem muito isso, né? Começa a falar de casamento, já quer falar de flor. Já quer falar de decoração. Falo, é importante você ter o seu período de maturação. Isso. Porque o Instagram, todas as redes sociais já entenderam que você é noiva. Tenho certeza disso. Com certeza. Sempre que eu falar isso, elas riem. Com certeza, sim. Eu tô recebendo um monte de coisa. Ou vai no Pinterest lá e fica salvando um monte de referência. Sim, Pinterest dela já tem várias coisas. Aí elas mandam o link do Pinterest, tem uma coisa verde, uma coisa roxa, assim, não tem nada conexo. Eu gostei disso, mas tá tudo diferente, né? Exato. O mood board todo... O mood board é todo... E aí, então o que eu falo você precisa desse tempo pra ver tudo isso. Talvez você não chegue à decisão do que você quer, mas você sabe o que você não quer. Boa, então, a gente vai falar de decoração 6 meses antes do casamento. Às vezes 8, se a noiva é mais ansiosa quer decidir antes. Então, a gente dá esse período pra eles amadurecerem. E aí, na hora que a gente senta pra falar de design... Já tá um pouquinho mais maduro. Aí já tá mais maduro. Pode ser, e quando eu falo senta, pode ser o WhatsApp, se o cliente prefere, ou call. Mas aí, ele já manda mais referências assertivas. E aí, o processo criativo, o nosso, ele é muito visual. Que eu vejo que falta no casamento. E isso tem a ver com a expectativa versus experiência do cliente. Que eu acho que o mundo de casamentos, ele vende o visual, no sentido que você vê todos os fornecedores postando os vídeos, as fotos lindas. E no final, a entrega final é um álbum de fotos, né? São as imagens do casamento. Eu tô falando até antes, Jimmy, da experiência do casamento. Pergunta pros casais que você conhece como é que foi a experiência deles de casamento. Uma vez que você assinou o contrato com a assessoria, a realidade do casamento é orçamento, contrato, planilha de Excel. Então, eu que sou muito do visual, sempre achei isso triste. Entendi. Sabe? Porque você burocracia, assim, Nossa, que coisa fria, sem graça. Sem fria, exata. Contratou uma repartição pública pra você. Quer dizer que você vai ficar vendo só número e letra e contrato durante 1 ano? E isso vai ser a sensação que você vai ter do seu casamento? Então, por isso que a gente, quando a gente trouxe isso muito desde o início como diferencial do atendimento. Ele tá decidindo um músico, tudo bem, vamos fazer uma apresentação visual e vamos colocar fotos de cada uma das opções dos músicos. E aí depois a gente manda também os detalhes para eles analisarem dos valores, mas a gente faz eles verem as pessoas. Decoração, ainda mais. Então a gente faz projeto com montagem, a gente usa como diferencial nosso a parte artesanal, então pintura com brush de aquarela, digital. Então eles veem todos esses sketches da decoração antes e eles podem definir entre eles e depois a gente orça. Mas eu sempre sou do acompanhamento visual junto com é muito legal racional. Até porque senão cada um constrói na cabeça uma imagem, né? Cada um tem a sua imagem. Nossa, isso é muito perigoso. Muito. O que mais acontece é a noiva dizer, não,
Não, eu sou super básica. Eu não quero minimalista. Eu não quero nada assim. Não sou aquelas noivas que querem muita flor. Só que o básico tá na cabeça dela. Ótimo, maravilha. Me manda uma foto do que você imagina. O que é o básico pra ti? Exato. O que é o básico pra... O que você imagina pra decoração da mesa? Aí aquela mesa cheia de flor em cima. Aí, enfim. Que talvez, sim, pro Brasil seja um básico. Mas pra Europa não é. Então tem toda essa questão de alinhamento, sabe? Boa. Mesmo das outras nacionalidades de clientes tem isso. Que legal isso, cara. Eu acho sensacional quando tu especifica tudo. E aí tu roteiriza, tu falou já minuto a minuto, tu faz todas as perguntas certas e tal. Os convidados, eles só vão pro palco, eles só veem o palco, né? O show acontecendo. E é maravilhoso. E eles não sabem que nos bastidores tem um roteirinho bem descrito. E se não tiver, vira bagunça, não tem jeito. Vira. Né? E os noivos, é importante que eles saibam disso, né? Eles estão munindo os atores do espetáculo de informações para fazer isso roteirizado pro convidado se sentir, meu Deus, que lindo. Que delícia, aconteceu, caiu um copo aqui, já vieram, já me ajeitaram, descobriram do além que eu não gosto de carne e que eu não como carne, enfim, coisas bem específicas que eles acham que é coincidência ou que aconteceu de maneira leve, mas que é roteirizado, né, nos bastidores. Total. Então isso eu cuido muito lá também. A gente tem que ter os bastidores tudo muito organizadinho, Ana. Vou te dar um exemplo, né? O cliente chega na Gin Club pela segunda vez, o manobrista do carro vai saber o nome dele. A recepcionista vai saber o nome dele. Aí o cara diz, meu Deus, todo mundo me conhece. Tu se sente importante. É óbvio que tem um segredinho por trás. O coitado do manobrista não tem como guardar ali 1.500, 2.000 nomes, né? Ele tem um segredinho, ele põe a placa do carro já quando a pessoa tá no portão, já aparece o nome da pessoa. Então, ele já chamou pelo nome. Mas é isso, é um encantamento que pro cliente parece algo sensacional, mas tem um roteiro para seguir, né? Com certeza, para não dar erro, independente de quem tá ali servindo. Né? Eu acho que na área da saúde tem aquela máxima, né, de disciplina e liberdade. E acho que isso é para tudo na vida mesmo. Então, no casamento também, a disciplina de você programar o que vai ser o jogo ali que a gente vai executar no dia, de prever as coisas antes, de entender o nome dos pais antes, de entender quem que vai estar nas primeiras fileiras, o que é importante, aonde eles têm que sentar. Enfim, vários detalhes. Antecipar tudo isso é liberdade no dia. Claro, com certeza, né? Claro. É liberdade, não pode deixar pra descobrir em cima da hora, sabe? né? É saber, não dá pra deixar. Tu traça perfil comportamental dos noivos? Não. Não. Coisa, um disque, assim, básico, assim, não traça? É no feeling. É no feeling. É no teu feeling. É no feeling. Deveria, viu? Eu acho que deveria. Depois tu me conta como é que tu faz. Ajuda, cara. Não, perfil comportamental é foda, porque é difícil de saber. Eu faço de todos os funcionários. Quase que eu não botei ainda, mas eu penso em botar no crachá. Se o cara é... pelo menos um disque ali, o básico, né? Se o cara é D, I, S ou C, pelo menos, né? Porque até pra dar feedback, Ana, é diferente. Se tu vai dar feedback pra um funcionário teu que é diretivo, tu vai direto ao ponto sem fazer. Aí tem um outro, não, que tu tens que dar um feedback positivo, contextualizar. Olha, mas aquilo ali que tu fez, aí tu faz uma estrutura de feedback, porque ele é S, ele é C, ele é calculista, ele quer tudo organizadinho, né? Não, mas me diz exatamente o que eu preciso melhorar, né? Então, o perfil comportamental, eu tento treinar minha equipe de vendas para identificar em 1 minuto mais ou menos, ou pelo menos durante o tour, qual o perfil comportamental dessa pessoa, para como ele vai driblar ou quebrar as objeções dele na hora da venda. Adorei. Mas evita... é uma dificuldade, assim. Tu tratar com uma pessoa diretiva, que é rápida, que é certa, papum, deu, tá definido. E outra que quer, deixa eu levar para casa para pensar, não tem? Sim. Tem uns que não, eu preciso pensar melhor. Exato. Então, como lidar com essas pessoas é difícil. Mas enquanto és tu e tens um feeling bom... E é engraçado funciona, que... Né? Esse perfil no mundo do casamento, ele varia no sentido que a noiva ela pode ter esse perfil, um perfil específico no início como pessoa, e aí ela vai, talvez por um período do planejamento ser essa pessoa que ela normalmente é, começa a chegar perto. Ali, eu digo que assim, 3 a 1 mês antes do casamento, tu pode saber que tu vai conhecer uma noiva diferente. Todas as noivas mudam alguma coisa nelas. Né?
É ansiedade, né? Acho que ficam mais raivosos. Alguma coisa acontece. Ou fica mais ansiosa, ou fica mais imediatista, ou, sabe? Alguma coisa justa no perfil emocional. Normalmente vai pra onde, Ana? Normalmente vai no imediatista. Assim, coisas, né? Que... até a noiva que demorava 3 meses pra decidir um negócio. Essas são as que mais viram imediatista no 2 meses antes do casamento. Porque é a pressão da chegada, né? E aproveitando esse gancho, a gente lá na Gin Club tem várias histórias, assim, né? Por conta de ter esse padrão de atendimento diferente, essa entrega que o cliente não espera, de clientes que começam a criar expectativas sobre a experiência que eles estão tendo lá na Gin Club, né? E aí tem uma fatídica história lá de determinado caso de alguém pedir pra ter um interfone, né, no banheiro pra poder pedir uma toalha, né? Um serviço de hotel, assim, né? Com essa intenção. Não cheguei a contar a história. Quer contar? Conta a história. Não, eu vou te contar o desdobramento da história. Tem o desdobramento. Foi o seguinte, eu tava lá numa reunião de vendas e tal, e aí os meninos chegaram pra mim, cara, a gente recebeu um pedido muito absurdo hoje, Marcelo. O que eu respondo pra esse cara, né? Eu disse, o que aconteceu? Ele foi reclamar na recepção porque que lá no vestiário não tinha um interfone, porque ele esqueceu de levar a toalha pro banho. A gente oferece, né? Toalha de rosto, toalha de banho e tal. Ele esqueceu de levar a toalha, ele teve que botar a camiseta de volta, ir até a toalha pra pegar e levar pro vestiário. Ele sugeriu que a gente tivesse um interfone pra ele ligar pra gente e a gente levar a toalha. Essa tua cara de espanto foi a cara de todo mundo, foi a cara que eu fiz. E eu disse, vocês explicaram, tá tudo bem. Tá. Mas nem eu, Ana, tava preparado pra isso. Ontem aconteceu o desdobramento. Eu descobri quem era o cara, né? Agora eu fui atrás. Quem foi aquele cara que pediu o interfone no banheiro? Eu fui atrás dele e disse, eu quero sentar contigo durante uma meia horinha, se tu tiver meia horinha do teu tempo, que eu quero ideias tuas. Porque o que eu entendi, Ana? O meu cliente não é mais o cliente de uma academia padrão. Não é mais. Ele tem outras expectativas. Sim. E se eu não pensar em como suprir essas expectativas, ele vai ficar infeliz no lugar onde ele está. O meu público é diferente. Ele está acostumado, de novo, com hotel 5 estrelas, voar em primeira classe, fazer experiência de casamento fora do país. Eu tenho que suprir a expectativa desse cara. Sim. Ele não está acostumado a ir numa concessionária Volkswagen, ele quer ir na Porsche. Claro. E ele é tratado de maneira diferente. E eu chamei esse cara para me dar mais ideias de como a gente podia ser diferente. E foram boas ideias. Em vez de ter confrontado ele e dizer, que ideia absurda, que maluco. Né? Não é maluco. O nosso cliente, e esse cara, ele tem hoje em volta de 60 e poucos anos, e ele nunca tinha frequentado a academia. Olha que legal. A gente fez com que ele se apaixonasse pela academia. Então deixa ele me dar mais ideias, né? Então foi isso que aconteceu. Ideias absurdas que a gente traz para uma realidade desse cara. Eu tenho que atender esse público. Pois é. E aí dentro disso, assim, eu imagino que isso deva acontecer muito na tua realidade, de alguém pedir algo inusitado. Não sei se isso já aconteceu. Como é que tu gerencia isso? Que tipo de situação tu já se deparou? Qual foi o teu interfone no banheiro? Meu interfone no banheiro. Casamento deve ter, né? Com certeza. Tem tanto, gente. Com certeza. Eu acho que deve ser uma chuva de interfones no banheiro, na verdade. Eu já vi muitas histórias, assim, de usar joias de família ou algum elemento de família, né? E o cerimonial tem que cuidar muito daquilo porque é o único e é milenar e se perder o não sei o que da vovó, né? E não pode quebrar. A gente teve agora, inclusive, o meu primeiro casamento judaico, mesmo, assim, que o noivo é rabino lá em Zurique, e eles casaram na Toscana e tiveram muitos detalhes, porque juntava tanto os detalhes da tradução quanto a noiva, que é wedding planner na Austrália. Nossa. Então, assim, ela tinha várias ideias diferentes que ela queria aplicar, de detalhes diferentes que ela queria aplicar no casamento. E um deles foi esse né, na hora do brinde, porque na Europa tem o momento do corte do bolo, ele é bem elaborado. O momento. Tem fogos de artifício, tem banda e tal. E ela queria, nessa hora, ou seja, nessa hora que já tem bastante coisa acontecendo, vai ter ela mais queria uma coisa. ter a taça da avó dela, que ele e ela usassem a taça da avó. Mas é aquelas taças de cristal
extremamente delicadas, antigas, sabe? Sim, trabalhada. A hora que eu olhei aquela taça, eu sentei com a minha equipe e falei, olhem bem essa taça. Agora olhem esse cofre aqui do meu lado. Ela não pode desaparecer, essa taça aqui. Então, isso era uma coisa. Nesse casamento também teve, no final da cerimônia, eles quebram, né, o copo. E esse noivo, ele queria que a gente, logo que as pessoas saíssem do altar, a gente recolhesse esses cacos. Porque depois ele te conhecia um artista que ia fazer um mosaico com esses cacos. Que legal. Só que a cerimônia tradicional judaica, depois que eles quebram, existe um momento que a galera comemora, as pessoas sobem então espalha o caco no palco. Né? Tá. Então... Como é que tu vai buscar isso? Pensando, gente, como é que isso vai acontecer? Mas no fim deu certo, assim. Tem que ter uma equipe de 8 varrendo pra pegar os cacos. Não, porque o copo, ele é justamente até pra eles não pisarem e vir o vidro no pé, ele já vem wrapped. Tá. E daí, embalado. E daí, isso ajudou, né? Porque quando quebrou, não se espalhou tanto. Aí tu vai pegando os saquinhos com o copo todo quebrado. Tu tem que pegar ele com mais calma, assim, pra não... Mas só foi mais isso. Mas quando ele falou, ainda mais sendo o meu primeiro casamento judaico, eu fiquei... O que vai acontecer? Imagina, né? Deus me abençoe, porque olha... mas deu tudo certo, assim, foi tudo... Tem casamento grego, já fez? Quebra os pratos? Não, nunca fiz. Não, grego nunca não. Fiz. Não. É porque vai fazer, daqui a pouco vai fazer. Porque assim, cara, tem muita variável no teu negócio, né? Porque além da nacionalidade, existe a tradição do casamento, o lugar onde ele vai ser feito. Agora eu tenho uma curiosidade. Nada é estável. Vários exemplos aqui, e quase todos caíram na Itália, né? Qual é o tesão das pessoas de casar na Itália? Eu tenho ascendência italiana e tu também. Mas assim, as pessoas, esses exemplos que tu deu, talvez não. A Itália tem um quê de romântico, tem. assim? A Itália é o top destino de Destination Wedding da Europa. Olha só. E eles são, eu acho que assim, o país, ele oferece uma gama variada de paisagens, de experiências de paisagens. Você encontra tudo na Itália. Tudo que você quiser, você encontra na Itália. É verdade, lago, né? Tem Alpes mar, lá. Aí o mar mais charmoso, tipo Costa Malfitana, ou o mar mesmo, Puglia. Você encontra oliveira, você encontra pinheiros, você encontra girassóis, você encontra lavanda. Montanha, castelo. O que você quiser, você encontra na Itália. Então, essa variação com certeza ajuda muito. Mas a Itália criou aí um marketing nos anos do mercado de casamento que ela disparou, assim, em comparação com qualquer outro destino da Europa. E ela tem um valor muito grande na culinária, que ninguém precisa explicar. Exato. Todo mundo fala Itália, fala culinária maravilhosa. Então, pra casamento, isso é muito bom, né? Isso é uma certeza muito boa de se ter, né? Que a comida vai ser muito boa. Os melhores restaurantes do mundo inteiro são italianos. São italianos. Não tem como. Então, isso também traz um plus especial na hora de decidir entre Itália ou outro país. Que legal, né? É verdade, que o desejo que eles despertaram, isso é legal. Construção de marca, né? Claro. É o desejo que tu já desperta. Agora, isso foi proposital? Não foi? A Itália fez uma campanha? Eu nunca estudei isso. Porque querendo ou não, uma construção de marca. Quem é que quer casar na Alemanha? Porra, ninguém quer casar na Alemanha, cara. Né? Não, agora e o pior é que os países lá da Europa se esforçam muito hoje em dia para conseguir um share do mercado de casamentos da Itália, que é, assim, impressionante. Um local que conseguiu quase chegar lá é Portugal. Eu acho que eles são fortes, mas não se compara ainda a quantidade que é a Itália. Que legal. E tem outros paraísos, outros lugares bonitos. A Grécia tem paisagens maravilhosas, Croácia. Portugal, Itália e Grécia são os mais... Os mais cotados. França também. A Côte d'Azur, toda a parte ali de baixo. A parte da Provence também. Então, a França também tá bem entre os tops. Também tem um charme aí, né? Mas mesmo assim a Itália dispara. A Itália dispara. Que legal, é construção. Eu acho que deve ter sido alguma construção de marca em algum momento, porque não pode ser só os atributos físicos, né? E obviamente históricos da Itália. Talvez, né? Mas
é uma construção de marca, é aquela história. Todas as marcas de luxo hoje no mundo, elas geram um desejo muito grande. Então você chega numa loja da Gucci, da Dior, da Louis Vuitton, tu já desejas alguma coisa. Sim. E isso eu acho legal. É uma construção. A gente, como marca Gin Club, tem 5 anos, é muito nova. Mas a gente já tem gente que chega lá apaixonado pela marca sem ainda ter treinado lá dentro. Sem ainda ser um membro, né? Isso é pelo que eu vi e tal. Mas é uma construção de marca difícil. Como é que tu faz a construção de marca da tua marca? Da minha marca. Do teu negócio. Essa é a parte que eu mais amo. Eu sou formada em publicidade e marketing e pra mim eu ficaria horas só trabalhando com isso no meu negócio, sabe? Porra, legal. Porque eu sou apaixonada por criação de conteúdo e principalmente criação de universo de marca. Isso é uma coisa que pra mim é um vício na cabeça. Eu tô sempre olhando assim o que tá rolando no mercado, daí eu já faço o benchmark na minha mente ali, esse oferece isso, enfim. E a análise SWOT, né? Automática ali na minha cabeça. Mas uma coisa que eu acho muito importante para qualquer empreendedor, quando se cria universo de marca, quando se cria cultura, é cuidar para não buscar isso fora, e sim olhar para dentro, né? Olhar para si, pro empreendedor. Legal. Porque a boa cultura e o bom universo é aquele que o founder é capaz de exemplificar nas ações dele diária. Personificar, né? Isso Perfeito. aí. Então, eu fiz muito esse trabalho de olhar para mim, quem é a Ana, quais são as minhas... as forças. As minhas forças, mas o que me acompanha desde que eu sou pequena, quais são as minhas características intrínsecas, assim. E uma coisa que sempre teve forte em mim foi esse lado artesanal. E aí, olhando para o mundo de casamentos, tem muita gente boa no sentido de decoração, de detalhes, tem muita coisa linda no mundo de casamentos. Então, o que eu podia trazer de diferente para o universo da minha marca que tivesse a ver também comigo? Claro. E aí, eu sabia que eu tinha essa habilidade de desenho, de pintura, mas assim, eu tinha isso de quando eu era pequena, eu nunca mais tinha praticado mesmo, assim, como um hobby. Então, no ano que eu abri a minha empresa, eu fiz um intensivo de aquarela, que era uma técnica de pintura que eu nunca tinha feito, mas que eu admirava. E no que eu fiz, eu me apaixonei pelo mundo de aquarela e comecei a trazer isso para o meu negócio. Mas eu já fiz isso com a ideia de trazer a aquarela como identidade do universo da marca. Já tinha o intuito, Tanto é que o intensivo que eu fiz de aquarela já foi fazendo os sketches de projeto de decoração. Claro. Então, eu fui entrando nesse mundo de sketch de decoração em aquarela. E eu trouxe isso imediatamente para a marca. Quando eu estava fazendo o curso, eu já estava trazendo para a marca. Legal. Porque eu já me apaixonei na primeira aula. Eu falei, vai ser isso. E já comecei a filmar as minhas aulas, já postava. E então, hoje, se você olha o Instagram da Antonella Weddings, você vê o processo da aquarela, o vídeo, fazendo os projetos, a decoração. E no site tem essas fotos dos projetos ilustrados. E as noivas, e isso fez também filtrar muito o perfil de noiva que chegava pra gente. Então, eu fiz questão de, nessa leveza artística, editar todo o visual desse universo de marca. Então, se a aquarela é uma pintura leve, e eu também sou, eu gosto de usar tons mais leves, eu sou essa pessoa, eu fiz toda a identidade da marca. Se você olha o site, se você olha o Instagram, todas as fotos elas têm uma edição bem clarinha, bem que no mundo do casamento se chama fine art. Então eu entrei nesse rótulo, mergulhei a fundo, só que junto com o fine art eu trouxe o aquarela, que não é uma coisa tão presente no mundo do casamento, principalmente se tratando de projeto. Se tratando de papelaria, convite, sim. Mas de projeto, não. Então, ou seja, trouxe muito da tua personalidade para a construção da tua marca.
Isso é fundamental, né? Porque é o que te diferencia do restante. Eu acho isso é o único teu. Eu acho que é o que diferencia na entrada, na captação do cliente. Claro. Tá. Depois, o que diferencia a gente são esses protocolos que eu falei, que a gente conversou aqui. Eles não copiassem do mercado, tu que inventasse. Que eu criei na sensação do que eu gostaria de ter como organização. Eu sou uma pessoa que gosta de criar processo, assim, eu gosto de captar a informação e organizar ela em tópicos, sabe? Claro, claro. Então eu trouxe isso para dentro do processo da empresa. Tu és a cara da tua empresa. Sim. E hoje tu bota a cara, inclusive, para divulgar o teu trabalho. Sim. Legal. E é uma empresa, não é só tu, né? Porque quando o negócio é pequenininho, às vezes é só a gente mesmo, né? A gente aqui organiza. Mas tu tens um time contigo, né? Como é que conta um pouco da história aí do teu... Eu tenho, mas eu... Quem que tu tens junto contigo? Assim, junto comigo eu tenho 2 pessoas. Tá. E daí para cada casamento a gente vê a necessidade e adiciona mais pessoas. Mas eu sempre tento buscar, mesmo essas pessoas que variam, eu tento buscar as que variam comigo, assim, os rodízios que eu já costumo trazer. Porque o dia do casamento, ele envolve muita pressão. E ele envolve não só o relacionamento com os noivos e os familiares imediatos, que normalmente já conhecem a gente, já ouviram falar bem da gente através dos noivos, mas envolve aquela tia que é um pouquinho mais mal-humorada, claro. Envolve convidados que às vezes são nariz em pé. Claro, claro. E que vão, muitas vezes, tratar mal a minha equipe. Porque estão em um dia ruim, porque, sabe? Bom, deve acontecer muito isso contigo no Gin Club. Acontece todo bastante. dia, o tempo todo. Acontece, é raro, mas acontece muito. Então, eu seleciono muito a equipe, eu digo que eu seleciono antes os valores e a educação. Boa. A leveza daquelas... Aí tá, a leveza do universo da marca eu busco nas meninas que trabalham comigo. Isso. E porque eu sei que no dia, sob pressão, se elas não tiverem educação e leveza, suavidade na forma delas de lidar com a vida naturalmente, na pressão, vai explodir o lado delas que talvez seja, sabe, mal educado, claro, ou explosivo. Não tem como, a gente criativo, não tem brecha para isso. Não tem brecha para isso. Não tem como recuperar uma pessoa que te tratou mal e daí a minha funcionária vai lá e revida, né? Revida. Isso aí é aquela história, né? Que todo mundo já conhece, é uma máxima, tu contrata por técnica e demite por comportamento. Na verdade, tu já está consertando. Tu contrata pelas soft skills. Leveza, como tu fala, leveza, habilidade de relacionamento são soft skills. Né? Que essa geração está precisando tanto aprender, né? Então, assim, eu também, o contrato, eu entendo primeiro as soft skills da pessoa. Porque as hard skills, as habilidades técnicas, a parte técnica mesmo do trabalho, ela pode aprender. Eu preciso de alguém que jogue para o time que me ajude com habilidades comportamentais. Isso. Total, eu acho que faz todo sentido. É isso. Muito parecido, né? Agora, a história do cliente é difícil porque tu tens que ter uma equipe e o cliente explodiu lá. Cara, é um dia de uma cerimônia. Vamos engolir isso exato. de alguma forma e lidar com isso, né? Eu já tive momentos assim de ver a minha equipe passando com aquela cara, segurando o choro, assim. Sim, imagina. Aí eu só abraço, calma, tá quase acabando. Porque é isso, tem que segurar, na hora tem que segurar. Porque tá quase acabando. Isso é legal, Jimmy, esse gancho. Porque assim, ali na Gin Club, eu já tive que demitir alguns clientes. Porque o meu negócio não é uma festa, né? Não tá acabando. Ele vai todos os dias. E aquilo vira praticamente um assédio, né? Porque a pessoa é grosseira, é mal educada, quer pisotear nos outros. Então eu tive que aí eu intervenho, né? Porque quando vem alguém chorando na minha sala, eu não posso dizer tá quase acabando. Tá quase acabando. Não tá, ele volta amanhã, Nossa, ele volta no outro dia. Então eu tive que já intervir e demitir alguns clientes por causa disso. A saúde da minha equipe ela é muito importante. O cara tem que estar feliz, ele tem que estar bem ali para te entregar o máximo. E às vezes ele não consegue atender em torno ali eles atendem 12, 15 clientes por manhã, um funcionário, né, porque o nosso é no máximo 3 por hora. Ele vai deixar de atendê-los bem porque ele recebeu uma pedrada no início do dia de um deles. Sim.
Então esse tá prejudicando o 2. Eu não posso também aceitar isso. E aí é o momento que eu intervenho. Nossa, mas é difícil. Porque tem muita gente, né? Principalmente nesse mercado de alto padrão, né? Nossa, a seleção dos clientes é muito importante. E eu não sei, acho que talvez para academia é mais difícil de fazer. Acho que o teu preço seleciona já, né? Muito. Sim. Mas a gente, sim, o preço seleciona, mas essa parte toda do universo da marca, mais suave, mais artesanal. E principalmente, a gente tem um lema ali, quanto mais natural, melhor. Tá. The more natural, the better. Porque a gente tem essa pegada para os casamentos. A gente não é aquela empresa que vai fazer aquele casamento... como é que eu posso dizer? Muito pomposo. Que quer aparecer, muito sabe? Ostentação, um casamento de ostentação. A gente não é o teu perfil. Essa empresa. Não a gente não vai ser a empresa que vai te dar o melhor serviço se você está buscando legal, isso. Alinhou a expectativa, claro. E tem mercado para tudo, entende? E a gente precisa estar alinhado, porque senão eu não vou conseguir dar boas ideias para ti de decoração. Sim. Tu quer uma coisa que a gente não consegue entregar. E é como a gente tem tido um movimento no mundo de geração de novos negócios, né? As oportunidades hoje de enriquecimento, né? De gerar riqueza financeira, digamos assim, elas estão muito mais distribuídas, né? E antigamente a gente tinha mais a riqueza associada ao berço, e isso andava mais junto. Hoje em dia, isso são coisas totalmente separadas. Então, hoje você tem públicos que têm o perfil de ostentação, têm capacidade financeira para isso, mas não tem a visão do que é aquela experiência de casamento, ou o objetivo deles está desalinhado com a proposta de valor que você tem para oferecer. Isso. Então, isso precisa estar alinhado, né? Porque senão você tem problemas. A recusar algum... Ou pelo menos na entrevista inicial, antes da contratação, tu expôs isso e a pessoa escolheu por outra agência, outra isso empresa. Acontece bastante, isso acontece de expor. E já aconteceu de eu começar a tratativa, porque a gente tem um processo também de atendimento, então a gente tem 2 pontos de contato. Antes da contratação. Antes da contratação. A gente tem um processo bem definido de atendimento. São 2 calls que eu vou dedicar para aquele lead. E antes disso tem ainda uma simulação de orçamento que a pessoa faz e ela já vê a média que precisa investir para prosseguir conosco. Pra ela saber também, né? E aí, se não tiver alinhado, ela não precisa nem perder tempo, né? Lógico. E daí nisso, na primeira call eu já consigo identificar esse perfil. E aí a gente não tá disponível, a data não tá mais disponível. Sabe? Entendi. É uma maneira... Tu recusa de uma maneira bem polida. Tem um pouco essa... Gostei. Sim, não, mas faz sentido. Você tem que estar alinhado, porque isso não pode afetar a tua prestação de serviço para outros clientes, né? Esse é o grande ponto. E, Ana, a gente tá caminhando aí pro final do nosso papo, né? Passou muito rápido, né? O tempo passou voando. Passou voando o tempo. Mesmo, eu já queria falar um monte de coisa. Eu já tô doido pra casar de novo. Pois é, né? Eu quero casar de novo. Adorei. Adorei esse... Porque é muito legal, né? Um universo apaixonante esse. Sim, fazer renovação de volta a gente faz bastante. É isso. Olha. Renovação, aniversário de casamento, né? Olha. Legal. É muito legal, porque junta um grupo menor e faz uma experiência massa. Foda, bem legal. Não, os projetos que a Ana faz ali, eu fico sempre acompanhando, são sensacionais. E, Ana, a gente tem visto um crescimento muito nesse mercado de Destination Wedding, né? Globalmente falando, né? A gente tinha um mercado, eu acompanhei um reporte recente sobre isso, um mercado de 20 bilhões em 2022, que virou 30 bilhões mais ou menos em 2023, e a expectativa é que chegue a 80 bilhões até 2027, né? Ou seja, tem uma curva de crescimento bem expressiva desse cenário. Tu tá percebendo isso no teu negócio, né? A gente conversava ali durante o nosso café da manhã que você realiza 12, mais ou menos, experiências por ano. Isso aumentou ao longo do tempo? Tá crescendo? Acho que até a última conversa que a gente teve, eu trouxe isso e segue sendo o mesmo objetivo que eu tenho com a Anatonielo Weddings, na verdade, reduzir a quantidade de casamentos por ano. Que legal. E daí fazer cada vez mais essas agendas mais complexas no sentido de quantidade de evento, porque
aquilo que eu falei, né? O motivo pelo qual eu comecei a fazer isso é proporcionar essas emoções. E tá mais do que claro pra gente que quando tem mais de um evento, essa emoção intensifica ainda mais. Então, sim, a gente tá caminhando pra esse destino. Assim, a gente já teve menos casamentos esse ano. Já foram 9 que a gente fez. Ano que vem a gente tá com 5. Já marcado. E já tá assim, a agenda tá, pra mim, tá fechada, sabe? Eu só tô aceitando maior. Quem tá bem alinhado conosco ainda, que eu tô conversando. Ó, que legal. Igualzinho a Gin Club. Sim, exato. Né? Hoje, Ana, a gente tem lá um teto. São 1000 clientes que a gente pode atender. Né? E aí eu tenho alguns planos. Tem um plano que já fechou, eu não aceito mais. E aí a gente conversa no mercado e diz, tá maluco, Marcelo? Como tu não aceita mais? Cabe mais gente. Eu disse, cabe, mas não com a qualidade que eu quero oferecer. O cliente meu que paga caro, ele quer uma qualidade. E aí eu limito. Mas tu é louco, como é que tu vai me limitar? O outro não limita, que são premiums também, né? Eu disse, cara, cada um faz a sua escolha, né? Eu vou limitar, e assim como tu, estás limitando. Em vez de crescer e escalar em quantidade, estás escalando em qualidade. E eu acho que aquilo que a gente falou, né? Antes, a gente que é empreendedor tem essa fome de criar projetos. Então, eu tenho muito esse carinho por essa experiência boutique que a gente cria na Nocturnal Weddings. Hoje, o meu foco é deixar ela ainda mais redonda para que realmente eu possa... Tá ok, tá ótimo assim. E agora, próximo projeto. Legal, E já tem o próximo projeto. Já tem? Opa, já pode soltar aqui pra gente? Já posso. Esse ano eu fui selecionada pela Founder Institute, que é entre os top 5, como se fosse incubadora de startups, mais exigentes do mundo. Eles são do Vale do Silício e eles têm unidade em Zurique, na Suíça também. Então eu entrei no processo seletivo deles lá. Entraram só 12 empresas e eles formaram 6. Legal. E aí eu fui, a minha ideia passou no processo e foi formada, né? Então eu formei agora no início de setembro. Tá. E o projeto, ele traz uma automatização para o mercado de casamentos. Que legal. Então, a gente, o nome do projeto é Choose and Cheers. Então, você escolhe e cheers, né? E ele vai começar num formato em que a gente oferece os locais de casamento com preço instantâneo. Então você consegue enxergar, porque tem muito isso no nosso mercado. A falta de transparência. Você precisa mandar e-mail, esperar a resposta. Aí a resposta, na verdade, é mais pergunta. Claro. Aí você tem que responder mais coisa para entender se você consegue cogitar aquele lugar. Fez os dois lados perderem tempo demais, né? Tem muita perda de tempo no nosso mercado. Então, a Choose and Cheers, ela vai vir para trazer esse take instantâneo para escolha dos fornecedores. E a gente está tocando primeiro na dor maior inicial do planejamento, que é a definição do local. Primeiro. E quando a gente fala de Destination Wedding, acho que se torna ainda mais um desafio, né? Total. Porque tem muito noivo que chega pra gente e fala, eu quero casar na Europa. O que você quer? Eu gosto de tudo. Eu gosto de tudo. Muito, Pra mim, assim, na verdade, depende mais da logística e o preço. Aí, com isso, a gente consegue filtrar um pouco, mas eles querem tudo. Pra eles tá tudo bom, porque é castelo, é vila, é França, é Itália, tudo maravilhoso, né? Então, a Choose and Cheers, a gente tá fechando com vários parceiros meus de locais de casamento, que eu já conheço a qualidade. Então, é um catálogo curado de locais de casamento, que tem esse relacionamento fechado com a Choose and Cheers, colocando o preço exposto e acesso ao calendário atualizado. Legal. Então você não precisa esperar para entender se eles estão disponíveis na sua data ou não. E aí a gente só quer um subscription. Então é um site fechado que você paga para ter acesso a essas informações. Legal. É muito legal. Transparência. Transparência. Hoje o mercado pede transparência, Jim. Claro. Né? Então, a Gin Club lá atrás também, a gente sempre foi a academia mais cara da cidade. Então aí o cara dizia, não, mas se tu és o mais caro, tu não pode pôr o preço no site.
Aí, durante um tempo eu segui conselhos aí de um monte de consultores, né? Depois eu disse, cara, por que eu não vou botar o meu preço? Eu acho barato o meu preço. Os clientes acham barato. Eles é louco, eles chegam e dizem, faz mais caro. Faz mais caro. Tá vendendo muito, tem muita gente entrando. Né? Por isso que eu limitei, né? Limitei o público. Eu disse assim, por que eu não vou jogar com transparência? Olha só, aqui a gente tem isso. É isso. Né? Serve pra ti? Faz sentido pra ti? Não faz. Então tá tudo certo. Exato. Porque tu não pode dizer que não faz sentido pra ninguém, porque tem um monte de gente lá. Sim. E agora temos fila de espera. Começamos, já tem uma filinha de espera de 5. Sim. Né? Nesse plano que tá limitado. Então, assim, faz sentido. Eu acho que é um respeito, às pessoas. Vai fazer ela perder tempo das pessoas. Tanto é que o nosso slogan é Your Time, Your Choice, Our Club. Né? Esse é o nosso slogan, cara. Tu tens o tempo precioso, todo mundo tem o tempo precioso. Faz a tua escolha e vem pro nosso clube. É o nosso slogan, é esse. Claro. Respeitando o tempo e jogando limpo, com transparência, né? É isso aí, curti demais. Legal demais. Choose and Cheers. Choose and Cheers. Choose and Cheers. Legal. A gente vai lançar final desse ano. Mas já tá tudo, já tem conta no Instagram, então quem quiser acompanhar. Tá sem conteúdo, tá só ali já é um negócio paralelo, então. Já é um negócio paralelo. E isso vai indiretamente gerar demandas para o atendimento personalizado. Porque depois que escolher o local e fornecedor, a pessoa quer alguém que realize, né? Exatamente. Tá. Exatamente. Não, quando eu contei para algumas pessoas, me falaram, nossa, mas isso não vai um pouco contra a assessoria de casamento? Não. Gente! É o que todo mundo pensa, na verdade, é o topo do teu funil esse, né? O Booking.com acabou com a agência de turismo? Não acabou. As pessoas que querem o personalizado, elas vão atrás do personalizado, mas tem gente que não pode. Ou tem gente que quer o personalizado, mas também no início quer entender melhor o negócio. Então, Mas sabe o que? Eu acho que isso é culpa do mercado de luxo também tradicional. Também acho. Tu vai na loja da Louis Vuitton, da Gucci, da Hermès, não tem o preço na vitrine. Sim, Por que não? Sim, exato. O mercado de luxo tradicional, ele é difícil de se reinventar, né? Mas vai se reinventar, daqui a pouco vai ter preço na vitrine. Vai. Porque, cara, se for uma bolsa de 50 mil e eu não puder pagar, eu não entro. Exato. Mas de repente é 15, é 20, eu posso, mas eu vou. Ou seja, vai filtrar quem entra. É isso. O Airbnb eu acho que é uma prova disso, né? Bom, o próprio Booking. O Airbnb ele começou com um colchão dentro de uma casa, né? E era isso que eles ofereciam. Esse era o nível de Airbnb que eles ofereciam. É o bed and breakfast, né? Hoje em dia eu tenho o Airbnb, o Luxury, não sei o que, das quantas, que você pega mansões incríveis, numa ilha exclusiva, né? Então, e botou serviço também, que era uma coisa que não tinha antes, né? Então, eu já reservei um barco em Amsterdã. Olha, incrível. É um negócio muito massa. Incrível. É isso aí, a personalização. Nunca vai perder. Contato, gente que é gente. Né? Exato. É gente que quer ter contato com gente em alguma coisa, né? Não vai contra, vai só a favor. Salva o tempo e quem quer o personalizado pega também o personalizado. E você tá fechando uma lacuna de mercado, né? Porque a Booking, ela simplesmente esgotou a capacidade ociosa dos hotéis, né? Que tava lá à disposição. Isso. Então, quantos espaços têm uma capacidade ociosa, não estão sendo tão bem aproveitados, que vão ter esse match acontecendo ali para ocupação. Parabéns. Ainda mais o mundo de Destination Wedding, ele tem muita vila privada. Ah, sim, que não tá acessível, que as pessoas não tá no catálogo. Conhecem. Isso. E que daí, só a Wedding Planner conhece. Entendi. Acho um pecado isso, sabe? Tem gente que quer investir no lugar, mas não tem como, talvez, investir na Wedding Planner. Então, né? Claro. Achar a qualidade, deixar ela mais Eu concordo, acessível. acho uma grande bobagem. Democrática. E outra, tu cria o desejo antes, e aí tu vai procurar depois uma Wedding Planner pra te levar pra esse lugar que tu tá desejando. Exatamente. Tu já filtrou. Exato. É isso. Ana, pra gente finalizar, o que você diz pra quem tá querendo casar num destino diferente? Quem sonha com isso? O que você diria pra um casal que tem esse objetivo, assim? O que é legal começar a pensar e se preparar? Eu diria que, primeiro de tudo, faça. Porque eu digo que é combinar as melhores coisas da vida. Viagem e festa. Né? E aí depois, a questão da antecipação, ela é importante. Eu digo que não é nem tanto pelo planejamento em si. A gente já fez casamento com 5 meses de antecedência, a gente começou o planejamento. Mas é mais assim, a variação, as opções, o leque variado de opções que você vai achar disponíveis de lugares.
a antecipação para os teus convidados, por respeito a eles, para eles poderem comprar passagem, claro. Reservar hotel, etc. Qual é o tempo que tu pede normalmente? Eu sugiro 1 ano e 3 meses de antecedência. Os 3 primeiros meses são para chegar na decisão do lugar. Boa. E criar toda aquela parte que eu falei para vocês que é essencial no casamento, que é pensar o roteiro, colocar isso no site, para as pessoas já começarem a curtir o casamento ali. Legal. Então, esses 3 meses, eles são necessários para isso. Depois, a pessoa recebe o save the date, então, com 1 ano de antecedência. Então, o convidado consegue planejar a viagem. E aí, nesse 1 ano, a gente faz aquele roadmap que eu falei por mês e vai decidindo aos poucos os fornecedores. Eu já tô querendo casar de novo. É isso aí. Eu acho que quem tá assistindo também, né? Bom, neste episódio aqui do Gin Club Podcast, a gente passou por todo esse universo, né, de casamentos, experiências extremamente diferentes, né, não usuais no dia a dia da maioria das pessoas, e como a complexidade do atendimento a clientes que buscam por uma oportunidade, por uma experiência como essa, precisa ser prevista, planejada, entendida, não só por quem está liderando esse processo, mas sim numa consciência de equipe, né? De time que precisa fazer uma entrega e ter os noivos felizes no final disso, né, Marcelo? É isso, no final, todos os players, né? Isso. Falamos sobre construção de time, né? Falamos sobre experiência do cliente, falamos sobre construção de marca e de desejo, né? E aí é isso, né? Esse é o mercado de luxo que a gente vai trabalhar com emoções, com experiências, sempre buscando uma emocionar o cliente. Eu acho que a partir do momento que a gente emocionou o cliente, a gente vai ter outro. Porque todos eles que foram no casamento vão querer fazer, olha aí. Ó, falando em experiência, eu trouxe pra vocês verem. Isso é outra coisa do universo. Botar um pouquinho mais pra cima, que daí isso do universo da marca que a gente criou para trazer o palpável do artesanal para o planejamento. Então, as noivas que querem, elas compram, no momento que elas fecham a assessoria, até quem não faz assessoria com a gente pode ter isso, que é um planner físico. E ele tem a capa de linho, e aí ele tem todo aquele roadmap que eu falei que eu crio para os clientes aqui. Só que assim, com pintura em aquarela. Então, é muito gostoso, porque a noiva vai adicionando foto, referência, vai escrevendo, e depois vira aquilo que você falou, né? O que fica do casamento é só o álbum do casamento. Aqui vai ficar também o álbum do momento do planejamento, as anotações que você fez, as dúvidas que você tinha. É o diário do casamento. É o diário do casamento. Isso é o over delivery. Provavelmente ela não vende isso. Ela entrega depois, né? Né? Para alguns clientes a gente entrega e para alguns clientes eles podem comprar. Legal. Show de bola. Perfeito, Ana. Muito obrigado, né, pela tua vinda aqui. Eu tenho certeza que quem assistiu, quem nos ouviu e viu hoje, saiu inspirado, né, a casar, a ter uma experiência como essa e principalmente a levar esses insights que a gente compartilhou pro seu negócio, pra sua operação, pro seu dia a dia. Obrigado por vir conversar comigo mais uma vez, dessa vez aqui no Gin Club Podcast. Muito obrigado. Obrigada a vocês. Nossa, é sempre um prazer. Vocês, olha, tem muito dom pra isso. É uma conversa que flui, a gente esquece até que tá num podcast. Foi bem legal. Que bem sensacional. Legal. Obrigado. Obrigado, então, a você que assistiu a mais este episódio aqui do Gin Club Podcast. Se você ainda não acompanha os nossos conteúdos, né, nos siga no YouTube, nas principais plataformas de áudio e acompanhe também os cortes com os melhores trechos das conversas que a gente faz por aqui em @GinClubFloripa. O Gin Club Podcast está trazendo à tona técnicas de atendimento ao segmento de alto padrão, tá mostrando para o mercado como é possível construir experiências únicas. É isso. Exatamente. Obrigado. Exatamente. E a gente aprendendo junto. É isso aí. Muito obrigado e até o próximo episódio do Gin Club Podcast.